Gravando, 1, 2, 3 e... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha onde nós estamos. Londres. Capital do mundo, podemos falar assim? Não? Capital do mundo, né? Eu acho que a gente pode falar que Londres é uma capital do mundo, mas Sem acho dúvida. que a gente pode falar também que é um berço da modernidade, um berço da inovação. E a gente está aqui não é por um acaso, né, Alessandro? Pois é. E aí, Thiago, como está sendo a experiência WCS em Londres? Não precisa falar mais nada, né? O comportamento do consumidor está passando por uma mudança drástica aqui na Europa. Quando ele chega aqui, ele tem uma experiência que não existe em nenhum outro estádio. Capital do mundo, podemos falar assim? Capital do mundo. Recentemente Taylor Swift esteve aqui. Como pode, né? Como pode assim ser tão conservada? E olha que interessante, né? Berço da modernidade, berço da inovação e a gente aqui num dos pontos mais tradicionais do mundo. Não é só de Londres, né? Um dos pontos mais tradicionais. Incrível isso. Incrível, e tanta tomada de decisão ali. Tem um parlamento, pessoal. Olha que Exato. coisa mais linda esse parlamento, né? Então a gente está andando aqui, fazendo para vocês esse vídeo, mas por alguns motivos muito relevantes, importantes, né? O que a gente quer trazer para vocês aqui é essa experiência, né? O que a gente quer mostrar para vocês é que modernidade, tradição, inovação, elas se conversam, elas estão juntas em todos os sentidos, né? E a prática, pessoal. A gente vê muito gurus hoje, a gente vê muita... Uau! Mas, né, que tem pouca experiência. E a gente aqui não tá nem falando de experiência, a gente tá falando de vivência. Nós precisamos viver momentos, take note, para garantir. Só que hoje, isso aqui não é um curso, isso aqui não é uma aula. Aliás, a gente tem um documentário incrível sobre tudo isso que a gente está fazendo, uma vez que a WCS agora ela é apoiada pelo governo britânico. A WCS hoje tem essa honra de falar, né, que o governo da Inglaterra está conosco aqui nessa iniciativa incrível de levar para vocês experiência, metodologia e prática. A gente quer falar de um assunto muito legal, porque isso envolve muitas empresas. Todas as vezes nós compreendemos que profissionais e empresas estão buscando modernidade a toda hora. Ser moderno. Buscar, a gente precisa de um software, a gente precisa de tecnologia, a gente precisa de inovação. Gente, Londres, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é uma das capitais que coloca o tradicionalismo, olha só esse ônibus que está passando aqui, isso é tradicionalismo, demais. Exato. E muita tecnologia que não está relacionada a bits and bytes, está relacionada a processos, não é isso, Alessandro? Pois é, a gente está falando, por exemplo, da linha do metrô. Né? A linha do metrô de Londres é a linha mais icônica que tem, né? O metrô antigo, o metrô que cobre a cidade inteira, né? Mas mesmo com a tradição, mesmo com essa questão de ser a mais antiga, ela é talvez uma das mais modernas, principalmente na questão do acesso, né, Thiago? É muito, Ale, assim, uma coisa muito incrível que a gente vê que aqui em Londres você acessa o metrô com seu próprio cartão de crédito, pelo seu Apple Watch. Você não precisa comprar ticket, não precisa comprar bilhete, absolutamente nada. E uma das coisas que a gente faz mas Thiago, isso nunca vai ter aqui em São Paulo, vai ter no Rio. Não, não já falando disso. A gente está falando que são coisas que não são complicadas. Modernidade, pessoal, não está relacionada apenas à tecnologia. Pois é, esse entendimento que é importante, né? Você precisa saber que assim, não é que você vai fazer a mesma coisa na linha do metrô de São Paulo, não, é esse entendimento sobre o que foi feito aqui, a facilidade com que as pessoas acessam as coisas, essa inovação ela precisa usar no seu negócio, né? Na forma como você trabalha no seu dia a dia, né? Exato, e às vezes, muitas vezes, está em processos. Exato. E quando a gente pega esse... Porque o que é legal aqui em Londres é isso, é uma das capitais mais tradicionais e mais modernas. Recebeu Olimpíadas, Exato. estádios ultramodernos, estruturas, como o Alessandro falou, de mobilidade, mas sistema de saúde, né, de Wi-Fi, em todo lugar que você vai aqui tem Wi-Fi na rua. E muito processo, pessoal. Muitas vezes nós esquecemos, para ser moderno, para ser totalmente futurista, muitas das respostas estão, às vezes, nos processos. Pois é. Não necessariamente você vai ter que comprar um software norte-americano de $1 milhão. Modernidade para o consumidor é você simplesmente trocar a sua forma. Olha, a gente está falando com vocês aqui, a gente está falando através de um senso de tecnologia, onde eu estou segurando aqui uma câmera para falar com vocês, e não necessariamente isso custou uma fortuna. Isso foi fabricado no Vale do Silício, nada disso. Então, esse ensinamento de hoje, desse vídeo para vocês pessoal, atenção, calma, tá tudo bem. Vocês não precisam
buscar alternativas milionárias para vocês inovarem para o seu consumidor, para vocês mudarem as suas perspectivas. Muitas vezes, Alessandro, a maior inovação está no processo, né? Pois é, mas mais do que isso até, né? O processo ele é extremamente importante, mas para você conhecer esse processo e saber o que fazer no processo, você tem que voltar para a essência. Eu sempre costumo dizer que esse conhecimento da essência, do que você tem que fazer para o seu consumidor, do que você tem que fazer na sua empresa, ela vem antes da tecnologia. A tecnologia sem essência, muitas vezes, é porque você é obrigado a colocar uma inteligência artificial, porque você é obrigado a colocar um CRM, um software omnichannel, por exemplo, e você fica preso a essa questão de que para você evoluir, para você inovar, tem que ter software, tem que ter tecnologia. Não, muitas vezes, processo simples, né? Quando você volta lá para a essência de como era feito, a tradicionalidade que você entende como funciona, aí você consegue melhorar o processo, melhorar a vida do seu cliente, a vida do seu consumidor. Ou seja, é essência, é processo. Muitas vezes não é tecnologia apenas, né? Aí, ó, sabe uma coisa legal que eu quero falar para vocês assim? Puxa, implementou uma FAQ. O cliente, ele tava com dificuldade de acessar o site, agora tem uma FAQ. Você escreveu perguntas e respostas. Pois é. Aí o cliente fala o quê? Nossa, eles inovaram. Pois é. Nossa, a gente inovou o quê? A gente simplesmente criou uma ferramenta no Word com perguntas e respostas e teve um super impacto para o consumidor. Então, pessoal, take note, isso é muito legal da gente saber que Londres entrega muito isso, né? Porque a gente vê isso em todos os lugares. Vamos parar de sofrer. Acho que esse vídeo poderia chamar assim, ó, pare de sofrer. Sabe aqueles de autoajuda? Pois é. Porque a gente acha, ai, Thiago, mas eu não entendo de tecnologia. Ou eu não tenho budget. Gente, calma. O seu consumidor não precisa de tanto. Eu vou dizer, tá? Tem empresa... E eu não sou contra a tecnologia. Talvez para você melhorar os seus processos, você tem que colocar tecnologia. Mas eu garanto para você, pode anotar, nenhuma empresa do Brasil não tem nenhuma oportunidade em termos processuais do básico. O dia que você fizer tudo certinho, que você gabaritar, aí eu te garanto que vai precisar de tecnologia. Pois é. Mas a gente tem o famoso mato alto, tanta coisa que a gente faz errada, tanta coisa que a gente não faz legal. Pô, isso não tem muita coisa para fazer e muitas marcas correspondem isso. Eu vou dar alguns exemplos, tá, Lê? Uhum. Então vou te dar um exemplo, por exemplo, a Nike. A Nike criou uma palmilha que evita doer o pé. Cara, assim, ó, boa. Ah, Thiago, tem tecnologia. Cara, uma palmilha. Muita tecnologia. Então assim, puxa, mas não é só isso, é o pensamento de criar uma palmilha que evita doer o pé. Não é um chip no tênis, não é um uma chip, palmilha, exato. é uma palmilha. Então, que isso fique como lição, né? Aqui no Reino Unido, a gente, inclusive, eu convido vocês para assistir, né, o nosso documentário oficial. É um curso, com base científica, com completo, autores, profundo, com governo, com iniciativa privada, que fala exatamente sobre isso. É claro que a gente aqui está num lugar extremamente top, né, romântico, que a gente fala que é muito. Londres, né, que é num lugar tão bonito como o Parlamento, mas o que a gente quer inspirar vocês a acreditar que dá para fazer muita coisa olhando isso aqui, que é a tradição, e olhando também a tecnologia, como a gente está falando com vocês, mas a vontade de querer fazer, pessoal, isso é muito forte. E aí tem um ponto importante, que eu acho que vale para você falar por onde eu começo, né? Muitas vezes, softwares, tecnologia, ela é colocada quando existe um pensamento de dentro para fora, né? Então sempre vem aquela, aí eu preciso implantar, eu preciso fazer, eu preciso ter uma tecnologia diferente, eu preciso investir em tecnologia. E o começo de tudo isso, ele deveria ser o contrário, ele deveria ser olhando de fora para dentro. Como? Você precisa ouvir o seu cliente. Quando você ouve o seu cliente, você entende, como o Thiago já deu aqui o exemplo, que muitas coisas simples não estão sendo feitas. Muitas coisas que não dependem de uma implantação tecnológica de grande porte, não dependem de uma série de investimentos, não estão sendo feitos. O básico não está sendo feito. Você entende esse básico quando você ouve o seu cliente, ou seja, de fora para dentro. Deixa ele falar como ele gostaria de ser atendido, como ele gostaria de ser, o produto deveria ser entregue para ele. Desta forma, ouvindo esse cliente de fora para dentro, é que você consegue fazer o simples, porque você vai perceber que tem muitas coisas simples que você não está entregando. E que não depende de tecnologia, não depende de software, não depende de uma série de coisas. O básico ainda não está sendo feito. O mato está alto, como o Thiago comentou. E é isso que você precisa ter essa atenção. É muito importante ter essa atenção. E é verdade, Ale. Eu queria, assim, sabe, que todo mundo estivesse aqui agora para ver o quanto que dá para fazer coisas que não estão relacionadas a tanto orçamento. É muito boa vontade, pessoal. Desculpa, tá?
Mas e às vezes não depende da gente, depende do chefe, depende da cultura, depende da empresa. Mas há muita. Ah, gente, olha, vamos simplificar a vida do nosso consumidor, vai, vamos fazer tal coisa. Dá para fazer. Eu dou um case na nossa certificação de CX, que eu viajei de São Paulo para Dubai com 2 crianças, classe econômica. Que às vezes fala, viajou de primeiro. Não, classe econômica, com uma bebezinha, minha filhinha. E quando eu cheguei no banco, tinha uma pomadinha hipogloss, porque subentende-se que 14 horas de avião vai precisar trocar fralda. Gente, qualquer empresa que está nos assistindo agora, qualquer empresa desse monte de gente que está aqui em Londres, poderia comprar uma pomadinha hipogloss para o seu consumidor. O açougue poderia, o supermercado poderia. Sabe o que é isso, Alessandro? Empatia, boa vontade. E muitas vezes nós colocamos uma muleta gigantesca, falamos, não. Vamos agora falar com a SAP, vamos falar com a IBM, vamos na Apple buscar... Calma, gente, tá tudo bem. Então esse eu acho que é um vídeo muito mais gente boa para falar, olha, tá tudo bem e muitas coisas que você pode fazer para aproveitar exatamente essa visão do consumidor é misturar a tradicionalidade com a elegância, com a modernidade, e Londres nos inspira muito dessa forma, né, Ale? Pois é. Ó, você falou, é empatia, é simplicidade, mas mais do que isso, a gente já falou lá atrás, é processo. Né? Você precisa entender que, assim, para entregar uma pomada hipogloss, tem processo. Às vezes não é só um processo também. É um treinamento, é capacitar, é dar autonomia para o seu colaborador a fazer coisas simples, que vão gerar muito impacto na vida do seu cliente, na vida de quem você se relaciona. Então, pense com carinho nessa questão. Tradição, inovação, tecnologia, ela não funciona se você não olhar para o simples, se você não olhar de fora para dentro. É extremamente importante que você tenha tudo isso dentro do seu radar aí e que você faz no seu dia a dia. É isso mesmo, Alessandro. Então, vira aqui, olha a quantidade de ônibus que vem chegando aqui do nosso lado para terminar esse bate-papo com vocês nessa cidade incrível que é Londres. E falar que é possível sim modernizar, que é possível sim usar a tradição e olhar para o teu consumidor da forma que ele merece. Estamos aqui na Inglaterra com o apoio do governo britânico, estudando as relações de consumo e acreditamos que isso é muito importante para todos vocês. Assistam o nosso documentário sobre o estudo do comportamento humano aqui no Velho Mundo, aqui na Europa, que vocês irão se surpreender e fazer melhores negócios. É isso aí. Foi muito bom falar com vocês. Estamos aqui, aprendendo cada dia para levar para vocês mais conhecimento.